Olá, olá! Como estão? Vai rolar um frango xadrez aqui em casa hoje, e aí eu pensei numa analogia que é o seguinte: a minha análise da free agency dos Patriots, ela é agridoce. Um pouco amarga, um pouco doce. É agridoce. Agridoce é azedo e doce, na verdade, né? Não amargo, eu acho. Enfim. Fica comigo que eu vou te explicar. Ó, vamos lá, vamos por partes. Primeiro de tudo, vocês gostaram do título? Respeito voltou? Aliás, bom, muito pode ser falado no todo sobre a figura do Eurico Miranda, mas diga-se que o documentário dele no Globoplay é muito bom, viu? Se vocês não assistiram, assistam. Respeito voltou? Interrogação. Um pouquinho. Vamos lá. New England gastou em contratos, né, em tudo mais, basicamente 300 milhões de dólares, né, no todo. 26 milhões de média para o Milton Williams, Philadelphia Eagles, que foi aí peça importante na conquista do Super Bowl. 14 milhões e meio de média para o Harold Landry. 12 milhões para o Robert Spillane para o meio da defesa. 20 milhões para o Carlton Davis. 8 milhões para o Morgan Moses, right tackle. O grande ponto é que os Patriots deram um azar do cacete. O Chris Godwin acabou ficando em Tampa. O T. Higgins com a franchise tag. E aí, meu, não vai dar para pagar 30 milhões, 25 milhões do Stephon Diggs, né? No Keenan Allen. Então, os dois principais wide receivers, eles já foram tirados do mercado. Então, esse já foi um azar dos Patriots. Um outro azar é que o Orlando Brown renovou com o Baltimore Ravens. Então, a posição de left tackle, que tinha um nome badalado, também não vai mais rolar. E aí, o ponto é, mais um ano que o New England Patriots tem mais de 100 milhões de dólares para gastar. Eles precisam gastar esse dinheiro. Então, se por um lado 26 milhões de dólares de média no Milton Williams é coisa pra cacete. Eu não acho que ele vale 26 milhões de dólares. Eu não acho que o Carlton Davis vale 20 milhões de dólares, pra ser muito sincero. Mas New England precisava de infusão de talento, precisava gastar dinheiro, precisava de peças novas, não tinha como continuar do jeito que estava. Porque para cada Christian Gonzalez na primeira rodada, teve outras 200 escolhas bizarras do Bill Belichick no draft. O time dos Patriots nos últimos anos tinha um histórico de não renovar com os jogadores que eles draftavam, porque os jogadores eram ruins. Salvo algumas exceções, como Kyle Duggar, o próprio Christian Gonzalez, que ainda está em contrato de calouro, o Bill Belichick draftava gente que não fazia sentido. E que não era encaixe, que não desenvolvia, que não avançava. E aí, New England tinha dinheiro para gastar toda hora na free agency porque não estava renovando com os jogadores. Então, já que as peças que foram draftadas não foram renovadas, bora gastar. Então, por isso agridoce. Por um lado, não vale 26 milhões de dólares no Milton Williams. Por outro, cara, é um dos principais jogadores que chegaram no free agency, então bora pagar. E aí que entra a outra parte azeda disso aí e o azar dos Patriots. Que essa free agency não teve realmente nomes muito badalados. Não foi uma free agency rica em talento. Wide receiver e offensive tackle são duas posições que os jogadores não chegam no mercado, os bons jogadores. É muito difícil. E aí New England acabou não conseguindo fazer trocas recentemente. Não conseguiu trocar pelo DK Metcalf, não conseguiu trocar pelo Brandon Ayuk no ano passado. Você consegue adquirir offensive tackle e wide receiver via troca, só que New England não conseguiu. Restou pagar essa galera. Foi mais caro que deveria? Foi. Mas New England tem dinheiro, tudo é uma questão relativa. Por exemplo, se uma pessoa é milionária, tipo Tom Brady, e gasta o que gasta naquele relógio feio que ele usa, pra ele tanto faz. Agora, se a gente comprar aquele relógio, a gente nunca vai conseguir, né? Aí vai pesar no orçamento. No caso dos Patriots, essa galera, no fundo, não vai pesar. E o mais importante é que chega talento para um time que precisava de talento. No papel, os Patriots têm um dos piores elencos da temporada de 2024. Faz todo sentido New England ter tido uma das piores campanhas, para além de Gerard Mayo, para além de Jacob Brissett no início do ano. E para além disso tudo, você já viu coisas boas no Drake May. Então, já que você tem um quarterback em contrato de calouro que mostrou coisas boas, bora gastar. É início de trabalho, bora gastar. E vamos falar de alguns aqui. Eu separei 3 para falar. Rapidamente, o Carlton Davis. Eu gosto da secundária dos Patriots, viu? Eu gosto. Podia o Bill Belichick ser treinador de secundária, como ele foi em New England em 96, inclusive. Ele poderia fazer esse bico aí. Porque seria muito interessante o Belichick treinando essa galera. Meu problema com o Bill Belichick é o general manager, tá? Não o treinador em si. Carlton Davis com o Christian Gonzalez, mais o Jabril Peppers e o Kyle Duggar,
fica uma secundária muito sólida. É a secundária dos Eagles? Não, não é. Mas é uma bela secundária. Morgan Moses chega para right tackle, tá? E é um jogador de 34 anos, mas foi 8 milhões. Então é por aí. Agora, os outros dois que eu queria falar. Milton Williams, não vale 26 milhões. Definitivamente não vale. É o famoso overpay. Pagou mais do que deveria. O Milton Williams tem seus problemas na defesa terrestre. Mas o Christian Barmore, ninguém sabe a situação física dele. Então, teria que trazer uma peça assim também por conta disso. O que chama a atenção do Milton Williams, mas vale lembrar o resto da linha defensiva do Philadelphia Eagles que ele jogou no ano passado, né? Isso ajuda. Porém, na temporada foram 18 pressões e 5 sacks. 5 sacks é um bom número para um jogador coadjuvante. Ele era coadjuvante, ele não era o principal jogador da linha. E na pós-temporada foram 9 pressões e 2 sacks. Ele jogou muito bem nos playoffs. Agora, tem essa questão do jogo terrestre, tá? Porém, em 2023 ele teve um sack só. Será que ele vai continuar essa linha de ascensão ou será que ele vai ter uma regressão à média? Em todo caso, New England tem dinheiro para gastar, então menos mal. O Harold Landry não é um jogador que já foi pressionando o quarterback. 38 pressões em 23, 10 sacks e meio. 33 pressões no ano passado, 9 sacks. Deixando muito claro qual é a barra, o sarrafo. Ai, tudo dói. O sarrafo são 40 pressões, tá? Então, em pressões, ele foi um jogador abaixo da média do sarrafo. Não da média, mas abaixo do sarrafo, tipo 1.000 jardas para um wide receiver. Mas ele jogou com o Mike Vrabel. E você tem um jogador de 33, 38 pressões, 30 pressões que chega, que ele cai um pouquinho, tá show de bola, considerando o resto do front de New England, que aliás foi bem mal ano passado pressionando o quarterback. Então, essa galera foi esse preço todo, especialmente o Milton Williams, porque é a famosa, essa não é uma expressão minha, tá? O imposto Allen, eu que tive essa loucura, mas essa é uma expressão que usam bastante. É o imposto de time ruim. Os Patriots no ano passado foram um time ruim. Então, alguns jogadores para topar jogar lá vão querer mais dinheiro. É assim que funciona. Para terminar a análise, o wide receiver ainda falta. O Mac Hollins não é solução. Ainda falta o wide receiver. Eu estou intrigado para ver o que os Patriots vão fazer em relação ao draft na posição de wide receiver e left tackle, que também falta. As duas maiores necessidades do New England Patriots, para mim, elas não foram endereçadas na free agency. Wide receiver e left tackle. Olho nisso no draft, portanto. O problema é que a classe de wide receivers ela não tem um Jamar Chase, não tem um Justin Jefferson. Mas isso fica para um assunto um pouquinho mais para frente, daqui a algumas semanas, alguns dias, algumas semanas. Então, a free agency, por mais que os Patriots tenham gastado muito dinheiro, ela não resolveu a vida de New England. Não achem que depois desse pacotão, não é tipo o São Paulo em 2004 trazendo metade do time do Goiás. Inclusive, essa galera jogou muito bem, hein? Que saudade desse time de São Paulo. Ainda tô meio revoltado com o que aconteceu com segunda-feira. Não é que vai mudar da água pro vinho e com essas chegadas os Patriots vão virar um time que é candidato aos playoffs. Desculpa, gente, hoje não é. Se tiver um grande salto de produção do Drake May e tudo mais, um excelente primeiro ano do Mike Vrabel, que foi uma contratação que eu gostei muito, aí beleza, pode até sonhar com isso, mas não são essas peças. Mas, e aí que entra o agridoce. Pagou caro, vamos lá, vamos para a parte amarga, azeda, enfim. Pagou caro? Pagou. São jogadores que são primeira prateleira em suas posições? Não, não são. Porém, a parte doce, traz dignidade? Traz dignidade. Reestrutura o time e recomeça e nivela o terreno para nos próximos anos o trabalho continuar? Sim. E principalmente, quinto ponto, e doce, tinha dinheiro para gastar? Tinha. Então a gente não precisa fazer um escarcel já, e New England gastou mal. Tinha dinheiro pra cacete para gastar e precisava ir atrás de alguém. A safra era essa, a oferta era essa. Então segue a vida, você tem um quarterback em contrato de calouro. Mas os dois principais problemas ainda não estão solucionados. Pode ser que eles sejam solucionados só ano que vem, pode ser que eles sejam solucionados no draft. Wide receiver e left tackle. E é aí que eu quero entender o que vai acabar acontecendo em relação a essas duas coisas. Mas o principal é, independente de brigar por playoff ou não, eu não acho que brigue neste momento, o New England Patriots está numa situação melhor do que esteve nos 2 últimos anos. Para mim, isso é inquestionável. Então sim, mesmo que seja um pouquinho, o respeito voltou.
Beijo caroço pra vocês. Esse vídeo tá mais cedo para os membros. Eu postei ele na quarta-feira para os membros e está indo ao ar na quinta ou na sexta, dependendo de outras notícias que acontecerem, de maneira aberta para os outros inscritos aqui no canal. Então, se você quer ter conteúdo mais cedo e quer ter mais conteúdo, eu fiz um vídeo só para os um vídeo só para os membros sobre o Josh Allen, por exemplo, clica aqui embaixo e assina o Like Plus. Venham com a gente, financia essa bagunça e vamos com o dobro, o triplo de conteúdo. Todo dia com 3 vídeos, pelo menos, se você é membro. Vale muito a pena. Membros, quero um testimonial. Vamos fingir que aqui é o Orkut. Você vai me dar um depoimento aqui embaixo, assim, vale a pena, venha, o Kurt é legal, o Kurt é fofo, o Kurt é dodói, gastou R$50 no xarope agora, então ele... Eu tô cheio de catarro, velho. Então eu preciso de mais membros, é isso, sou honesto, sou sincero. Ai, tá difícil. Um beijo carinhoso, fizemos o que podíamos e Deus me dê cafeína e força pra gravar o Semana NFL hoje, porque eu tô bem dodói. Tchau, beijos.